E aí, criativo, tudo beleza? Tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico especializado em caligrafia e lettering e seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. E no vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas sobre colorização, mais especificamente a gente vai falar sobre pintura em aquarela, utilizando lápis de cor aquarelável. Essa é uma técnica muito bacana, deixa o seu desenho com um visual muito legal, você pode fazer aí uma infinidade de trabalhos criativos, seja tanto manual quanto pode servir de base para trabalhos digitalizados também. Então foi por isso que me veio essa ideia de compartilhar com você essas dicas de colorização utilizando a pintura em aquarela. Beleza? Então bora ir para a mesa de desenho ver qual é o trabalho que a gente vai fazer hoje. Muito bem, olha só, eu vou começar aqui primeiramente desenhando a arte que eu vou fazer a colorização. Eu começo então aqui utilizando uma folha de papel canson com uma gramatura bem elevada, nesse caso aqui é 300 gramas. É importante que você utilize uma gramatura alta, porque a gente vai trabalhar com uma tinta em aquarela, e ela se utiliza de água, né? Aquela tinta bem aquosa, tá? Então é importante que o papel seja de uma espessura grande, para ele poder ter uma boa absorção da água, da tinta no caso, né? Eu vou fazer então aqui essa ilustração, e um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é para a questão de deixar o desenho sempre um pouco inacabado. Isso dá um charme legal aí na aquarela. E é isso que eu vou fazer, principalmente aí na questão do background. Estou desenhando esse cachorro, e nesse fundo tem algumas folhas, né, que eu quero colocar ali como se fosse uma vegetação. E eu vou deixar um respiro, digamos assim, não vou terminar não vou colocar em detalhes essa vegetação, vou apenas fazer a colorização dessa região aí, tá? Estou já na etapa de arte final, eu desenhei todo com lápis e estou fazendo a finalização com a caneta Nanquim descartável. Bom, com isso feito, agora eu vou para a etapa de colorização. Vou só te mostrar aqui os materiais que eu vou utilizar. No caso, estou utilizando aqui esse pincel, que ele é próprio para pintura em aquarela, tá? Ele tem um reservatório onde eu posso colocar água dentro, na verdade onde eu tenho que colocar água dentro, para poder fazer a transição do pigmento do lápis aquarelável para a folha. Esse é o lápis que eu vou utilizar, tá? Vou utilizar esse da marca Faber-Castell, que eu gosto bastante. E aqui está o pincel que eu vou utilizar, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a ponta dele. Apertando aqui na parte do reservatório, eu posso despejar um pouquinho de água ali na ponta e faço a parte da pintura, tá? A maneira como eu vou utilizar, que eu mais gosto de trabalhar na pintura em aquarela, é utilizando a ponta úmida na ponta do lápis. Eu não faço primeiro a colorização e depois pinto. Até faço, né? Mas não é a que eu mais gosto. Gosto mais de pegar assim, ó. Vou fazer a demonstração aqui. Eu tô com a ponta molhada, tá? A ponta desse pincel aqui tá molhada já. E aí eu vou molhar a ponta do lápis para pegar um pouco do pigmento que ele vai liberar, ó. E daí eu faço então eu passo para o papel, tá? Ó, eu molho bem aqui a ponta. Quando eu vejo que o pigmento já está na ponta, é a hora que eu posso fazer a pintura, tá vendo? Ó, ela já sai como tinta. Bem prático, bem mais fácil. Acredito que essa é uma das melhores maneiras aí de fazer a colorização com pintura em aquarela. Você também pode fazer pintando diretamente com lápis e depois passando a água, mas eu acho que assim o efeito da cor fica melhor. Eu acredito que fica bem mais interessante. Tá certo? Feito isso, então eu vou agora passar para a colorização do meu desenho. Então vou começar aqui com essa parte do pelo do cachorro, vou utilizar uma cor marrom. Eu vou pegar bem pouco pigmento. Essa é outra dica que eu quero te dar aqui. Quando você for fazer, o interessante é você utilizar pouca cor no começo e aí vai adicionando cor conforme você vai aplicando luz e sombra e outros efeitos, tá? Lembra que é bem mais fácil você adicionar cor, adicionar pigmento, do que você retirar.
né? Então se ficar muito escuro também, eu não gosto de desenhos com aquarela que sejam muito escuros, acho que fica muito carregado. Então por isso sempre prefiro começar com pouca tinta e aí vai adicionando tinta aos poucos, tá bom? Outra coisa que vale mencionar é que você procure deixar aquele efeito de tinta derramada, de tinta que se espalhou pelo papel. Que a ideia da pintura em aquarela é justamente essa, ela dá aquela impressão de que a tinta caiu ao acaso e formou aquela imagem, né? Para você fazer esse efeito, você tem que ir movendo ali, digamos assim, a tinta, posicionando ela em alguns pontos estratégicos, para que em alguns pontos ela fique mais concentrada e forme aquela borda de tinta que dá aquele efeito aquoso, como se fosse tinta derramada. É um efeito bem interessante, deixa a sua ilustração bem mais atraente, tá? É um pouco complicado de fazer no começo se você não tem muita habilidade com colorização, mas que depende unicamente do tipo de pincelada que você dá, tá? Se você der pinceladas mais curtas, você vai ter um efeito. Se você der pinceladas um pouco mais longas, mais constantes, o efeito é diferente também. O interessante sempre é você ir conduzindo a tinta e o movimento que ela gera, tá? Você vai ver que é como se você fosse empurrando aquele líquido. Eu gosto de ir sempre colocando ele para a margem do desenho, assim vai ocasionando aquele efeito de água, né? De tinta bem líquida, que a gente vê aquela borda mais concentrada. Bom, então aqui eu vou seguir nessa parte aqui, como são pelos, eu vou tentar fazer movimentos mais curtos e que deixem esse efeito na tinta de traçado rápido, que aí vai dar essa impressão aí de que ali é uma área onde tem pelos, né? Em alguns pontos do desenho eu já começo a concentrar um pouco mais de tinta, que é para dar a noção ali de luz e sombra, tá? Então eu já pego um pouco mais de pigmento e já utilizo menos água para não ficar tão diluído, né? Isso é uma outra coisa que você deve levar em consideração, tá bom? Percebe que novamente eu vou concentrando em alguns pontos mais pigmento, tá? Para tentar dar aquele efeito de sombra em algumas regiões, ali no caso ali da orelha, né, onde a luz não bate tanto, eu já concentro mais. E também fiz uma gradação ali da cor, né? Na parte de cima deixei um pouco mais de cor e na parte de baixo tirei um pouco da cor, deixei quase sem cor. Eu acho que isso fica uma composição interessante quando se trata da pintura em aquarela. Você não precisa ter uma pintura 100% uniforme, tá? Aí eu já começo a mesclar um pouco algumas cores, né? Já misturo ali um cinza, preto, um pouco do marrom mais avermelhado. É importante você fazer essa mistura de cores, tá? Para conseguir resultados interessantes, né? A tinta mesclada ela causa um visual muito legal. Basicamente, a pintura em aquarela, o estilo do traçado vai ser esse. Essas são as dicas básicas para qualquer pintura em aquarela, tá? Então aí eu faço, aí eu vou reforçar a questão do inacabado que eu falei no começo, tá? Então não faço a pintura de todo o background, tá bom? Eu vou pintando algumas regiões ali da questão dessa folhagem que está em volta. Vou fazendo um trabalho de luz e sombra, ou seja, a folhagem que está lá para o fundo, eu vou tentar fazer uma cor bem mais escura, né? Para ir clareando conforme vai chegando para frente do desenho, tá? Bom, então esse fica sendo o resultado que a gente obtém. Fica com esse visual de inacabado, de pintura
feita assim de forma rápida, mas fica bem legal por causa da aquarela que causa esse efeito líquido. E é isso, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo de dicas sobre pintura, sobre aquarela, deixa seu comentário para que eu possa saber que você gostou e assim possa também preparar novos conteúdos relacionados à colorização. Bom, criativo, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.